Que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo vivo venha guardar nossa mente e o nosso coração nesse dia maravilhoso chamado hoje. Ontem eu não vim, mas eu não pude deixar de aparecer aqui hoje, porque são muitos capítulos para meditar, então eu quero compartilhar com vocês algumas coisas, né? Principalmente para quem está nessa busca maravilhosa de entendimento da Bíblia, da Palavra de Deus, né? E para mim é uma alegria essa missão de poder contribuir de alguma forma para o entendimento, né, daquilo que Deus já me entregou, já me explicou no decorrer dos anos e poder compartilhar com vocês também. Deixa eu só arrumar isso aqui, gente, perdão. E eu creio que vai ser bênção, em nome de Jesus. Senhor Jesus, nós entregamos esse tempo a Ti, Senhor. De mim, Senhor, eu não consigo nada, mas o Senhor pode todas as coisas, é o Senhor quem nos traz a revelação da palavra, Espírito Santo. E eu te peço que o Senhor possa abrir a mente de quem está vendo esse áudio, me capacitar também para ser um instrumento que fala realmente não baseado nos meus pensamentos, no meu entendimento humano, mas baseado numa revelação do Teu Santo Espírito. É o que eu peço e agradeço em nome de Jesus. Amém? Hoje nós terminamos o livro de 1 Samuel, o primeiro livro de Samuel. Então o certo seria falar, né? Meu marido tá falando esse dia 1 Samuel, mas ninguém fala 1 Samuel, né? Mas nós lemos ontem 25, 26, 27 e hoje nós lemos 28, 29, 30 e 31. Vou falar algumas coisas sobre essas leituras, sobre esses capítulos. Não dá para falar tudo, mas eu sei que se você buscar, Deus vai revelar coisas tremendas, amém? A Paty entrou aqui. Oi, Paty! Seja bem-vinda, minha querida. Espero que você esteja bem, as crianças também. A adolescente e as crianças, né? E também o irmão Léo. Gente, nós vimos ontem a morte de Samuel, que foi muito difícil para Davi. Vocês pensam que Davi, ele estava ali nesse contexto onde ele conseguia apoio em Samuel. Então Samuel vai morrer e Davi vai continuar sua luta ali, correndo ali, né, de Saul, fugindo de Saul. E é nessas horas que a gente percebe, gente, que tem horas na nossa vida, no nosso deserto, que parece que até aquelas pessoas que são de Deus, né, parece que a gente se vê assim realmente sozinhos. Mas aí é nesses momentos que Deus vai falar: olha, você depende só de mim, você depende de mim, faça de mim a sua fortaleza. Eu tenho certeza que a Bíblia diz que Davi sofreu pela morte de Samuel, chorou a morte de Samuel, mas com certeza o Senhor ministrou ao coração dele: Davi, eu sou a sua fortaleza. Que bom que vocês estão todos bem, Paty. Glória a Deus por isso, viu? Gente, então vai contar a história de Abigail, né? Que é uma história muito linda. É uma história de uma mulher que era uma mulher sábia, mas casada com um homem tolo. Ela era sábia, ela era bonita, ela era inteligente, mas ela era casada com um homem nem tanto assim, né? Lembrem-se que Davi já era famoso, as pessoas podiam reconhecer em Davi uma capacitação sobrenatural. Aquele menino era diferenciado. Agora ele já não era mais um menino, né? Agora ele era um guerreiro que já havia sido capitão de 1000, que já havia sido comandante ali, que já havia ganhado, gente, diversas batalhas dos filisteus. Eles sabiam que Davi era um homem diferenciado. Quando Saul começou a ficar doido, todo Israel viu que Saul não estava batendo muito bem. Então muitos tiveram essa chance de escolher se eles iriam aguardar em Davi, passar pro lado de Davi, ou lutar ali juntamente com Saul, que estava naquele momento perturbado, né? Por que eu tô falando tudo isso? Porque quando Davi estava ali, ele estava chegando a época da colheita. Então Davi envia os seus homens até a casa do Nabal para falar com Nabal, que inclusive esse nome Nabal significa tolo, né? Ele mandou seus homens falar com Nabal: olha, nós temos protegido o seu rebanho, nós temos protegido seus pastores, né? Todo esse tempo que a gente está aqui nessas montanhas, e nós queremos te pedir, por favor, compartilhe um pouco agora da colheita conosco. E Nabal, gente, ele foi extremamente rude. Ele vai falar com ele assim: quem esse filho de Jessé pensa que é? Quem é esse tal de Davi? E ele sabia quem era Davi, porque ele fala: quem é esse tal de Davi? Quem esse filho de Jessé pensa que é? O que ele está dizendo, gente? Ele está dizendo: eu não reconheço o que Deus tem sobre a sua vida. Lembra que Jonatas lá atrás falou: olha, você, Davi, você vai reinar em primeiro lugar.
Porque nós vemos. O espiritual vê, gente, o carnal não vê. O espiritual, quando ele olha para a pessoa, ele sabe, aquele ali é cheio do Espírito. Muitas vezes o próprio Espírito Santo vai falar, aquele ali vai ter um dom, vai ser usado nisso. O espiritual consegue ver, mas aqui Nabal, ele não consegue reconhecer a unção que há em Davi. E aquilo que Deus colocou sobre Davi, porque ele era carnal e todo. Então ele manda os soldados de Davi embora, fala aqui, você não vai ganhar nada de mim. Davi fica indignado e fala, pois é isso? Então agora nós vamos ver se algum homem ou menino vai ficar vivo na casa de Nabal até amanhã de manhã. Ele foi disposto a fazer uma matança, não só a Nabal, mas a toda a casa de Nabal. E ele ia se vingar com suas próprias mãos. E aí entra a história de Abigail, né? Abigail vai chegar com toda a humildade, gente, não só com sabedoria, mas com humildade. Ela fala assim, eu tô resumindo porque são muitos capítulos, tá, gente? São 7 capítulos hoje. Ela vai falar assim, olha, eu sou a sua serva. A culpa é toda minha. Você me desculpa. Não liga pro que meu marido tá falando. Nabal é um homem perverso, tá vendo? Ela não tirou a culpa dele. Ela não tá colocando ele como bonzinho. A pessoa sábia, falar assim, pagar o mal com o bem, não é falar assim, ai, por favor, não vamos falar mal dele, porque ele é uma pessoa boa, falando de um homem perverso. Não, ele é perverso. Mas você me perdoa, porque eu sou a sua serva. E eu vim aqui para trazer esses presentes, para te dizer, não vim com suas próprias mãos, Davi. Nabal é um homem perverso, mas um dia, Davi, você vai ser, olha aqui, que Deus te conceda uma dinastia duradoura. Ela sim via a coroa na cabeça de Davi. Ela via profeticamente aquilo que o Nabal não conseguiu ver. E vai ter muita gente que vai olhar para nós e que vai ver em nós aquilo que é profético. E vai ter gente que vai olhar para nós e que não vai dar nada pra gente. E tá tudo bem. A vingança não é nossa, lembra? Vai acontecer. Ele vai ter uma dinastia duradoura, mas ela tá profetizando. Olha aqui, que o Senhor lhe conceda uma dinastia duradoura, pois você está lutando as batalhas do Senhor, mas que Ele te livre de agir e de fazer o mal, e de pagar com o mal que Nabal lhe fez, e de se vingar com as suas próprias mãos, de sujar suas mãos de sangue, Davi. Deixa que Deus resolve com Nabal, Davi. Não faz isso com suas próprias mãos. Não se vingue com suas próprias mãos. E aí, gente, quando Davi caiu em si, lembra que a palavra ríspida, a palavra branda, a palavra ríspida suscita a ira, né? E a branda desvia o furor. Quando a maneira como a gente fala pode fazer suscitar uma guerra ou pode terminar uma. Então, dentro da sua própria casa, a maneira como você responde, por exemplo, a uma acusação do seu marido ou da sua mãe, né, quem não é casado, ou do seu filho, a maneira como você responde aquela afronta pode fazer com que uma guerra comece ou com que uma guerra termine. E aí a gente precisa ser sábio. A Bíblia diz que a mulher sábia edifica a sua casa. Esses dias, quando uma psicóloga foi lá na igreja, ela falou assim, o que você precisa para controlar sua ira? É respirar? Então respira. Sabe quando vem aquela afronta que passa tudo na sua mente assim, eu faço tudo, eu cuido dessa casa, e aí vem toda aquela ira, e aí quando você vai jogar, você respira. Ora, Espírito Santo, não deixa eu falar o que eu penso agora, porque eu vou pecar e eu não quero te entristecer. E eu tô falando isso, gente, não como alguém que já alcançou, tá? Eu tô falando isso com uma humildade para dizer, inclusive escrevi no meu caderninho semana passada. Me ajuda a controlar a ira, porque eu sou uma pessoa, na minha carne, explosiva. Às vezes tem gente que fala pra mim assim, nossa, Lorena, você é tão mansa. Eu falo, você conhece a Lorena de agora, que tá buscando ser cheia do Espírito Santo. Mas você deixa eu alimentar minha carne pra você ver como que eu sou, como diz minha mãe, bocuda. Então esses dias da semana passada, as crianças estavam muito enérgicas, estavam assim, sabe quando te levam no limite, te afrontam, te confrontam pra saber se você vai, o que você vai fazer, qual que é o limite deles. E eu lembro assim que umas 2 vezes eu fiquei muito irada, eu gritei, teve um dia que eu bati na mesa, pá! Logo o Espírito Santo já te incomoda. Quem tem o Espírito Santo se incomoda. E eu fiquei tão triste. Eu falei, depois, né? Eu fiquei incomodada, mas depois, quando eu fui orar, eu falei, ô pai,
Me ajuda a controlar, me ajuda a ser sábia. Me ajuda a ser mansa como Jesus é, mansa e humilde. Por quê, gente? Porque a maneira como a gente responde na hora do confronto e da afronta vai definir se uma guerra vai começar ou se uma guerra vai terminar. Aquela mulher se levantou com toda humildade, pegou presentes, chegou na presença de Davi ali, se humilhou e falou: olha, eu sou a sua serva. Não olha para o que meu marido está falando, olha para você, olha como que você não precisa carregar essa culpa. Olha como você pode evitar isso. Olha que Deus vai fazer algo grande na sua vida. Você não pode ter esse sangue nas suas mãos. Não vinga o mal com o mal. Oi, minha querida amiga Andréia, missionária, mulher de Deus. E a Miriam tá aqui também. Miriam, quanto tempo? Como é que você está? Espero que vocês estejam bem, viu? Paz do Senhor Jesus. É um prazer estar com vocês aqui, viu? Então, gente, o que a Abigail fez? A sabedoria dela fez uma guerra parar na hora. Então presta atenção, vai ter coisa que vai ter culpa. A pessoa que tá te falando vai ter culpa. Se o marido te falou, não foi justo. Mas se você for sábia, você vai conseguir controlar a situação. Quando a gente, eu fui tola porque ele foi tolo. Não é isso que o Senhor nos manda fazer. Você não tem que errar porque outra pessoa tá errando, entendeu? Que bom que vocês estão bem, Miriam, glória a Deus. Você não tem que errar porque o outro errou, gente. Porque aí os dois vão arcar com a consequência. Nabal errou. Se Davi vai lá e comete o pecado, não vou falar o pecado, se ele vai lá e se vinga com as suas próprias mãos, ele vai carregar mais sangue nas mãos dele. A Bíblia diz que Davi tinha muito sangue em suas mãos. Ele não matou Saul porque ele sabia que Deus o vingaria, mas naquele momento ele estava tão irado, era tanto problema na vida e na cabeça de Davi. Eu penso que ele estava querendo assim, não vou me vingar de Saul, mas esse Nabal ele vai ver comigo, agora eu vou descontar minha raiva toda nele. Mas havia alguém ali, um pacificador. Bem-aventurados pacificadores. Bem-aventurados pacificadores, que nós sejamos pacificadores. E eu acho muito legal porque ela era muito, muito inteligente. Ela falou assim: olha, um dia Deus vai vingar isso de você. E aí quando esse dia chegar, não se esqueça da sua serva. Olha só, gente, como é que ela era esperta. Olha, um dia Deus vai te levantar no trono. Deixa eu ver se eu acho essa parte aqui. Sob o cuidado do Senhor, protegida. Quando o Senhor tiver feito grandes coisas em seu favor, lembre-se de sua serva. Ela falou assim: olha, eu tô aqui, eu sou sua serva, não vou deixar você fazer isso, eu tô aqui para te dar esse conselho, não se vingue com suas próprias mãos. Um dia Deus vai te levantar, Davi, um dia Deus vai te colocar numa posição de honra. Quando você chegar lá, você lembra de mim? Gente, Deus, ele pode mudar toda circunstância. Casada com um tolo, de repente, ela se tornou uma rainha, porque ela foi sábia. A gente pensa que não acontece com a gente, só com histórias da Bíblia. Não, mas acontece. Se você for sábia, se você souber as palavras certas na hora certa, você vai edificar o seu lar. E eu não vou te falar que Deus vai matar o seu marido e vai te dar um rei. Mas eu vou me atrever a dizer que aquelas que são casadas com homens tolos, que Deus pode transformar um homem tolo em um príncipe. Porque o nosso Senhor, ele pode fazer todas as coisas, gente. Ele pode transformar a água em vinho. Lembra que a água e o vinho, o primeiro milagre foi feito num casamento? Deus pode mudar realidades. Ele pode. Nós que temos pouca fé, então nós vamos orar: aumenta a minha fé. Eu sei que o Senhor é capaz de mudar um homem tolo para um príncipe. Não é verdade, Andréia? O Senhor pode fazer todas as coisas, gente. Todas as coisas. O Senhor é Deus de restauração. Ele mudou a vida dessa mulher e ela foi muito sábia. Eu poderia ficar aqui 5 horas falando só sobre cada coisa que ela falou, mas a gente tem que seguir. Quando ela chega em casa, o que aconteceu, gente? Quando ela chegou em casa, ela estava lá, né? Se colocando na brecha para conseguir salvar a família. Quando ela chega em casa, ele estava lá, assim, embebedando, se festejando. E quando eu estava lendo isso, eu lembrei de um versículo que Jesus fala assim: olha, hoje o mundo festeja, hoje o mundo está alegre, vocês estão tristes. Mas vai chegar o dia em que vocês estarão alegres, né? Deixa eu colocar esse versículo aqui, porque eu não peguei a referência. Então prestem atenção, muitas das vezes nós como intercessores, tá todo mundo lá na festa, na farra, em pecado. E a gente tá lá intercedendo, né? Seja pelo seu filho, pela sua filha, pelo seu marido, seja pelo seu amigo. E a pessoa tá lá na farra e você tá lá na tristeza.
Mas vai chegar um dia que o Senhor vai transformar isso. E aí ficou estranho o jeito que eu falei, né? Não tô falando que Deus vai matar as pessoas, tá, gente? Mas é porque eu quero dizer que a intercessão, ela vai... Por que não tá dando, gente? Deu. A intercessão, ela vai nos colocar nesse lugar de clamor. Às vezes a outra pessoa não tá nem... A quem tá precisando tá lá. E a gente tá aqui, ó, clamando. Mas o Senhor, Ele escuta o nosso clamor. Olha o que Jesus falou, né? O mundo se alegra e vós entristeceis. Jesus disse, João 16, 20, em verdade vos digo que chorareis e vos lamentareis, e o mundo se alegrará. Vós ficareis tristes, mas a vossa tristeza se converterá em alegria. É isso que aconteceu com essa mulher quando ela chegou em casa. Nabal estava lá se divertindo, festejando, ela nem falou nada, né, bebendo. Quando foi no outro dia que ela foi contar, o homem não é que deu um mal súbito e morreu. O que eu quero dizer, gente? Não quero dizer novamente que Deus vai matar seu marido e te dar um príncipe, mas eu creio que seu marido pode morrer para as coisas deste mundo, morrer para si mesmo e ser transformado em uma nova criatura pela sua intercessão. Amém? Você crê nisso? Deus é um Deus que restaura famílias. Não desista da sua família, porque o Senhor não desiste de nós. Amém? E aí, gente, Davi chama aquela mulher e coloca ela para ser princesa, né? Rainha, na verdade, porque lá na frente ele vai ser o rei, obviamente. E Deus mudou a sorte dela. Deus pode mudar a nossa sorte, amém? E aí Davi poupa a vida de Saul novamente. É muito interessante porque eles entram num sono profundo no capítulo 26. E aí Davi e Abisai estão ali, né? E ele... Abisai mesmo? Isso. E aí Abisai fala, deixa eu matar esse rei agora. E Davi fala, não vai. Você não vai matar. Davi novamente, gente, sendo fiel a Deus. Ele vai dizer para Saul uma hora, olha Saul, eu não sei como que vai ser. Se Deus vai tratar com você, se Deus vai... Se você vai morrer na guerra, eu só sei de uma coisa. Eu sou justo diante do Senhor. E eu não vou encostar a mão em você. Eu queria achar esse versículo que eu não marquei aqui. Mas, enfim, vocês me perdoem. Porque hoje eu estava sem minha Bíblia, eu li no celular, na casa da minha mãe. Mas Davi sabia que chegaria o tempo dele ser rei, que ele não precisava pular as etapas. Vocês entendem? Não precisa pular as etapas. Nossa, Deus falou que eu vou fazer isso, ser isso, ter esse ministério. E a gente quer, então vamos, como é que eu vou conseguir para poder já fazer? Calma, você não precisa pular etapas. Se Saul ainda está lá é porque Deus permitiu. Deus vai tratar com Saul, ou ele vai morrer na guerra, ou ele vai morrer de velhice, eu não sei quando vai vir o meu trono. Mas ele vai vir porque Deus me ungiu. Agora, eu não vou pular as etapas do processo. E nós precisamos entender isso também. Nós precisamos esperar o tempo do Senhor, que quando Deus faz, quando Ele quer cumprir, Ele cumpre. E aí, gente, Saul vai falar com Davi, Davi, seja abençoado, meu filho, você vai realizar muitos feitos heróicos, certamente será bem sucedido. Uma coisa triste que aconteceu é que nesse momento Davi falou assim, tá muito difícil aqui, eu vou lá para os filisteus, né? E ele vai ficar lá com Aques. Aquela vez ele foi, só que ele teve que fazer de bobo, de louco, lembra? E acabou que ele não ficou, mas dessa vez ele foi para as terras lá, né, da Filístia, e ele ficou ali, né? O rei deu para ele, depois ele pede para o rei, e o rei dá para ele Ziclag, e ele vai ficar ali com Aques. Aques achava que Davi era servo dele e que Davi lutava e guerreava as lutas dele. Só que enquanto Davi estava ali no território filisteu, ele estava atacando os outros povos. Ele atacava, a Bíblia diz, os amonitas, deixa eu achar aqui, gente. Ele atacava os jerusitas, os gersitas, os amalequitas, os povos que desde os tempos antigos viviam perto de Sur até a terra do Egito. Enquanto Davi estava em parceria com o rei Aques da Filístia, ele começou a guerrear outras guerras de Israel. Eu estou aqui em paz com os filisteus, mas enquanto isso eu vou derrotando os outros inimigos.
Para que o rei Ax não soubesse disso, ele matava tudo. Ele matava homens, mulheres, crianças. Ele não deixava nenhum sobrevivente. Não deixava antes de comparecer à presença dele, ele tomava as ovelhas, o gado, os jumentos, camelos, roupas. E aí não deixava nenhum sobrevivente para contar a história. Quando chegava pro rei Ax, o rei Ax falava assim: quais terras você atacou hoje? Ele falou: hoje eu ataquei foi o sul de Judá. Como se ele estivesse atacando o povo israelita. E aí o rei Ax falou assim: então tá de boa. Esse homem sempre vai ser leal a mim. Por quê? Porque o povo dele odeia ele, porque ele tá atacando o seu próprio povo. Quando, na verdade, Davi nunca se voltou contra o seu próprio povo. Ele estava sendo já o rei, que lutava as guerras do seu povo, ainda que escondido. O rei Ax não sabia disso, né? Mas que lindo, né, gente? Que lindo ver esse compromisso de Davi com o seu próprio povo, entendendo que a liderança estava sobre ele, a responsabilidade de liderar os homens e de derrotar os inimigos de Israel está comigo, independente de Saul estar lá no governo ou não. Eu tenho a responsabilidade de lutar contra os inimigos de Deus. E aí ele lutava. E aí, para não ter problema com o rei Ax, ele fingia, ele mentia que estava atacando o seu próprio povo, mas não era verdade. E aí nós entramos, então, num quesito complicado da Bíblia, que eu acredito que eu não tenho nem muita credibilidade para falar, mas eu vou falar aquilo que eu sei na minha pequenez, amém? Que é Samuel ali. Samuel já tinha morrido e Saul vai consultar uma médium. E aí nós vamos entender que muitos até espíritas vão dizer que esse foi como é que fala, gente? Ai, me perdoa, fugiu. Como se fosse eu tô com culto espírita, mas não é culto, né? Esqueci a palavra, gente. Eu li hoje isso. Muitos kardecistas vão achar aqui que houve não, também, né? Não é da minha área, então por isso que eu esqueci. Como se realmente tivesse acontecido ali uma consulta, como se fosse o espiritismo mesmo acontecendo aqui. Mas nós vamos falar um pouquinho sobre isso, tá? Uma coisa que eu acho muito importante comentar é que os filisteus acamparam ali, né, contra o exército israelita. E aí, quando Saul viu os filisteus, a Bíblia aqui na NVT fala que ele entrou em pânico. Ele entrou em pânico. Imagina que milhares e milhares de filisteus levantaram contra o povo de Israel. E Saul entrou em pânico. O que eu achei muito interessante é que a Bíblia diz que ele consulta ao Senhor ao respeito do que fazer, mas Yahvé, o Senhor, não lhe respondeu, nem por sonhos, nem pelo Urim, que era o sacerdote, né, que tinha a estola sacerdotal, nem por profetas. Deus não respondeu Saul. O Senhor se calou. Gente, isso é terrível. Quem já ouviu o Senhor e agora estar longe da voz dele, gente, não tem nada pior do que não conseguir ouvir a voz mais doce que você já ouviu. Como diz aquela música, uma vez que você já pisou no Santo dos Santos, né? Gente, é muito triste quando você já esteve nesse lugar de sensibilidade e aí de repente o Senhor se cala. E não é porque às vezes Deus se cala pra gente buscar mais, às vezes Deus se cala porque é o tempo dele, mas Deus se calou pela desobediência de Saul, a ponto de que a Bíblia disse, não é mesmo, Miriam? É muito triste, meu Deus. A Bíblia diz que Saul, ele começou a procurar. O que eu faço? Eu preciso de uma resposta de Deus, eu preciso de um direcionamento. E aí ele foi procurar e nada. Deus se calou. Ontem nós estávamos falando sobre profeta, gente. O profeta, ele é o quê? Amigo de Deus. Profeta não é aquela pessoa que revela profecias. Deus pode usar pessoas tremendamente em dons de profecia? Pode. Mas o verdadeiro profeta é aquele que é amigo de Deus. André, você já pensou perder a presença? Por isso que Saul estava igual uma barata tonta, sem destino, sem propósito, sem alegria, atormentado por demônios, porque ele perdeu a presença. Gente, Saul já profetizou com os profetas.
Quando ele foi cheio do Espírito, naquela hora que o Samuel jogou o azeite na cabeça dele, a Bíblia diz que ele profetizou com os profetas. Ele já tinha se movido no Espírito. Patrícia disse, ele não percebeu até que Samuel falou que Deus tinha rejeitado. Verdade, nem tinha percebido. Ele estava tão cheio de si que ele criou aquela estátua ali, né? Acho que em um spa. Fez aquela estátua de Saul. Ai, meu trono, meu reino, meu governo. Ele nem percebeu, como Sansão, eu lembrei de Sansão que fala assim, e ele não percebeu porque o Espírito já tinha se ausentado dele. Gente, nós precisamos entender que a pior coisa que pode acontecer na nossa vida não é a gente morrer. A pior coisa que pode acontecer na nossa vida é a gente perder a presença. Por quê? Porque se a gente morrer na presença, a gente tem um futuro garantido, uma esperança, a esperança da glória, a esperança vindoura, de um reino vindouro, onde nós reinaremos com Cristo. Mas Jesus falou assim, antes temei aquele que pode matar o corpo e jogar sua alma no inferno. Então nós precisamos de, se acender uma luzinha vermelha no painel, não é? As pessoas são assim, ontem mesmo eu vi o pastor falar no casamento, né, pastor Cláudio, a pessoa tá viajando, acendeu uma luzinha vermelha no painel do carro, logo ele vai procurar, opa, tem alguma coisa errada. Se nós virmos que tem alguma coisa errada, que o nosso relacionamento com Deus não é o mesmo, que a carne está ficando forte, que a gente já não ouve mais o Senhor como a gente ouvia, que a gente não é mais sensível, que a gente está falando demais, que a gente está gritando demais, que a gente está desesperando demais, é hora de um conserto, é hora de uma reforma, é hora de falar, eu não aceito ficar longe da presença, eu perco tudo, mas ficar longe da presença não dá. E os profetas, eles eram amigos de Deus. Eles não eram como hoje, se coloca no Instagram Profeta Lorena e as pessoas vão me seguir para ver se eu falo alguma coisa, se eu revelo o CPF delas, e eu posso até cobrar, porque se eu começar a dar certo nas minhas profecias, eu fico rica. Isso não é ser profeta. Ser profeta é saber o que passa no coração de Deus. Ser profeta é se alegrar com que ele se alegra e chorar quando ele está chorando também. Então, Saul perdeu a presença. E aí a Bíblia diz que ele entrou em pânico. Só o fato de entrar em pânico já mostra que ele estava longe da presença. Quando ele entrou em pânico, ele consultou a Deus e o Senhor não respondeu, gente. Você está pensando que eu sou quem? Que você vive uma vida longe de mim e quando você precisa de mim, você vem me perguntar. Não te respondo. Deus ainda foi muito gracioso com Saul durante todos os anos, creio eu, dando oportunidades para ele. Mas ele nunca confiou na palavra de Deus. Ele nunca abriu mão do trono e falou, Senhor, eu sei que eu não vou ser rei, mas eu ainda quero a salvação. Eu abro mão do meu trono, mas por favor, me devolve a alegria da tua salvação. Me devolve a presença. Não, ele agarrou no trono aqui, ó. É meu. E se o Senhor vier falar comigo que tem um ungido teu, eu mato. Só que ele não conseguiu matar, né, gente? Ô, gente, estou feliz que vocês estão participando. Coloca aí o que Deus colocar no coração de vocês, porque é tão gostoso quando Deus vai falando também com as pessoas, né? Ainda mais esse tema que é tão difícil. Por que é difícil, gente? Entenderam que Saul recebeu um gelo de Deus. Deus não respondeu Saul. O que ele fez? Ele tinha expulsado todos os médiuns de Israel, todas as bruxas, todos os feiticeiros, todo mundo que praticava magia negra foi expulso de Israel no início do reinado dele. Só que agora ele procurou, Deus não respondeu. O que ele faz? Ele vai atrás de uma médium, uma mulher que consulta espíritos. Ele fala, se Deus não me respondeu aqui, Deus vai responder lá. Faz sentido para vocês que foi Deus que respondeu? Mas vamos continuar. Então ele vai atrás de uma mulher, uma feiticeira, né, uma bruxa, uma médium. Ele se disfarça de roupas comuns e, acompanhado de 2 dos seus homens, foi à casa da mulher. Ele chega lá sem falar que é Saul e fala assim, preciso falar com um homem que está morto. Ele falou para a mulher. E ela disse, e ele pergunta, você pode invocar o espírito dele para mim? E aí ela fala, vocês querem que me mata? Vocês não viram que o Saul expulsou os médiuns e os que consultam o espírito dos mortos? Eu não posso. E Saul fala, eu te juro que não vai acontecer nada com você. E então, ela vai e
Por fim a mulher disse: tá bom, de quem é o espírito que eu devo invocar? De Samuel, respondeu Saul. Quando a mulher viu Samuel, gritou: você me enganou, você é Saul, não tenha medo, disse o rei. O que você vê? Vejo um Deus subindo da terra, disse a mulher, Deus com D maiúsculo. Qual é a aparência dele? Perguntou Saul. É um ancião envolto no manto, respondeu ela. Saul entendeu que era Samuel. Então eu preciso focar nesses dois detalhes. Por que eu tô falando isso, gente? Eu creio que não era Samuel. Eu creio que era um espírito maligno enviado por Satanás para trazer engano para a vida de Saul, tá? Até não consigo comprovar acho que Edmundo vai saber falar melhor, essa tese que o que ele falou não foi totalmente verdade, porque ele fala que no outro dia Saul morreria. No próximo capítulo fala, né? No capítulo 30, na verdade, no capítulo 31 que fala da morte de Saul, mas eu não consegui ver aqui na Bíblia que não foi exatamente no próximo dia. Mas eu não quero focar nisso. Eu quero focar em duas questões. Na verdade, são várias questões, mas deixa eu explicar. Algumas pessoas vão entender que de fato Samuel voltou, que aquela mulher consultou os mortos e que Deus permitiu. A gente vai ver assim, pastores, pessoas, sites famosos, pessoas que vão entender isso, que Deus permitiu que Samuel voltasse, tá? Eu não vou julgar essas pessoas, eu vou só falar pra vocês como eu vejo, tá? E aí vocês orem também, peça a Deus que revele a vocês, pra vocês chegarem a uma conclusão. Como eu vejo? Eu acredito, porque a própria palavra não se contradiz, que não foi Samuel, por muitos motivos, e eu vou falar alguns aqui. E talvez eu esteja assim um pouco gaguejando, porque eu acho muito difícil falar sobre isso. Porque a Bíblia diz que a médium viu Samuel. E depois a Bíblia diz que Saul entendeu que era Samuel. Mas vamos entender algumas coisas. Primeiro, que Deus não compactuou com o pecado. Lá em Levítico fala que não deveriam se ter médios e adivinhos no meio do povo. Vocês lembram de ter lido isso? Então essa prática não era de Deus. Ah, mas Deus queria dar uma lição para Saul. Mas tá, Deus queria dar uma lição para Saul. Por que ele não respondeu pelo Urim, pelo Tumim, pelos profetas? Por que ele não respondeu por sonhos? Ele ia usar uma feiticeira que fazia coisas satânicas. Faz sentido para você, Patrícia? Tem pessoas que vão dizer que foi Samuel, que a Bíblia fala que ela viu Samuel, que Saul falou que era Samuel. As coisas que esse espírito invocado vai dizer, de fato, parecem com Samuel falando. Ó, Saul, do jeito que eu te ungi, do jeito que eu falei que o manto ia rasgar. Sabemos também que o nosso inimigo sabe das coisas que já aconteceram. Ele só não sabe o futuro, mas ele sabe das coisas que aconteceram. Né, Andréia? Deus iria responder, é demônio por exato. Gente, o diabo, ele se disfarça até de anjo de luz. A Bíblia diz, o diabo se disfarça até de anjo de luz. E as pessoas vão usar esse texto, muitos espíritas vão usar esse texto para falar que os mortos podem voltar. Vamos lembrar da história que Jesus contou do rico e do Lázaro? Lembrando que não é uma parábola. Jesus contou uma história, deu até nome. Nas parábolas, os personagens não têm nome. Havia um fazendeiro, havia um credor, havia um semeador. Ele nunca colocava nome. Mas nessa história, ele deu um nome. E ele só deu um nome para a pessoa que foi para o céu, até para poupar a vida do rico. Ele chamou o rico e o Lázaro. Lázaro era muito pobre, Lázaro tinha ali suas feridas, os cachorros vinham, lambiam suas chagas. Ele queria comer só as migalhas daquele homem rico e abastado que comia ali de uma maneira desregalada. Tem até uma palavra mais ou menos assim. E aí Jesus fala, quando ambos morreram, Lázaro foi para o seio de Abraão, ficar ali bem pertinho de Abraão, no coração de Abraão, e o rico foi para o Hades, certo? E aí o rico começou a falar para Abraão, olha só, nem foi o Lázaro que conversou com o rico. Nem foi Lázaro que conversou com o rico. Quem conversou com o rico foi o Abraão. O rico falou assim, ô Abraão, deixa não sei o que, eu vou resumir. E aí Abraão fala assim, ó, olha, pede Lázaro para vir cá, para molhar o dedo, né, colocar na minha boca. Olha, não dá, porque existe um abismo muito grande, os dois estavam mortos. Existe um abismo muito grande entre vocês, e isso não vai acontecer. Os de cá não passam para cá e os de cá não passam para lá. E aí ele fala, então por favor, pede o Lázaro para ir lá, na terra dos viventes, né, e falar, é muito forte nessa passagem
Andréia, muito forte, é muito lindo, porque o Senhor está falando assim, eu vou mudar a sorte de vocês. Vocês podem ter vivido uma vida de miséria, mas vocês vão viver uma eternidade de abastança. Ô, glória! E aí ele fala assim, pede então Lázaro para ir lá avisar meus irmãos, minha família, para eles não cometerem o mesmo erro que eu. O que Abraão fala? Não, lá eles têm Moisés e os profetas. Quem que é Moisés e os profetas, gente? Os escritos de Moisés, nessa época não tinha sido escrito o Novo Testamento ainda. O que Abraão está falando? As escrituras. Eles têm as escrituras. Moisés escreveu o Pentateuco e os profetas são os outros livros do Antigo Testamento. Porque naquela época não tinha as escrituras ainda todas, né? As cartas paulinas, as cartas do Novo Testamento. Então Jesus nos deixou claro, através ali de Abraão, falando ali com o rico, que os mortos não voltam. Nem para alertar ninguém, nem para falar de coisa boa, nem para dar uma chacoalhada, não volta. Levando em conta tudo isso, a gente vai ver que seria contraditório que Samuel de fato tivesse aparecido para Saul ali. Se Deus não respondeu nada através de outros meios, por que ia usar uma endemoniada, uma adivinha, né? Deus não é Deus de confusão. E aí Saul ali, né, se estende no chão, fica chateado e não queria comer, ele estava em jejum, e aí ela vai lá, vai alimentar ele, resumindo a história, ele vai embora. Achei que foi até mais fácil falar sobre isso, o Espírito Santo da Graça, né, gente? Eu acho difícil esse tema, porque na hora que a gente lê na Bíblia, fica parecendo que é Samuel, quando você lê assim, sem meditar. Mas uma coisa que com certeza o pastor Moisés vai falar na próxima aula, que o pastor Moisés vai fazer a aula de hermenêutica, como estudar a Bíblia. A gente vai ver que a Bíblia não se contradiz. Não faz sentido Deus falar que uma coisa aqui é errado e depois agir com ela aqui, no errado aqui. O Senhor, a Bíblia não se contradiz, ela se completa. Amém? E aí, gente, acontece que para essa batalha entre os filisteus e os israelitas, o rei Aques chama Davi para lutar com ele. Davi fala que vai lutar, mas eu acredito que quando chegasse lá na hora, ele ia se voltar com o povo de Israel e ele ia, no coração dele, eu acredito que ele não lutaria pelos filisteus. Eu acredito que ele voltaria e derrotaria ali o rei Aques, junto com os israelitas, mas não era a guerra dele, gente. Deus não ia deixar Davi lutar aquela guerra, porque aquela guerra estava escrito que Saul morreria ali. Aonde que estava escrito? Né? Nos livros de Deus. Deus é fiel. Oi, prima, seja bem-vinda. Miel, minha prima, tá aqui. Nós temos que combinar essa semana, viu? Não deixa eu esquecer, não. E o Wagner, meu amigo de Pompéu, tá aqui também. Oi, Wagner. Que gracinha, gente. É bom demais ter você aqui conosco, viu? Saudade de você. Deus abençoe. Por quê? Tem guerra que não é nossa, gente. Aquela guerra ali não era de Davi. Aquela guerra, Deus já tinha falado, eu vou matar Saul nessa guerra. Deus já tinha advertido, né? Então, o rei Aques quer que Davi luta com ele, mas os comandantes ali, os outros governantes, vão falar com o rei Aques. Não. Nós não confiamos em Davi, nós não queremos Davi aqui conosco. Então, Deus, que já tem um plano projetado para todas as coisas, né? Ele manda Davi embora. Quando Davi vai embora dessa guerra, que não era dele, que ele chega em Ziclag, que era a cidade que o rei Aques tinha dado para ele e para o seu povo morar, aqueles que tinham passado por lá de Davi, ele então descobre que Ziclag foi saqueada pelos amalequitas. As esposas deles, dos homens que estavam na guerra, os filhos, o rebanho, tudo tinha sido saqueado por eles. Naquela hora de dor, gente, foi muito difícil para Davi, porque além dele estar sofrendo a dor de ter perdido as suas duas mulheres, até naquele momento ele tinha Ainoã e Abigail, né? Os seus homens começaram a se voltar contra ele. Gente, tem umas fases na vida da gente que é muito difícil. Você já pensou? Eu já luto com os de fora, agora eu tenho que lutar com os de dentro. É muito difícil. Deus estava de fato treinando Davi. Mas eu vou falar, viu? A estrada de Davi até chegar no propósito dele foi uma estrada de muitos desafios. Quando ele chega lá em Ziclag, deixa eu achar aqui, gente. Quando Davi e seus homens viram a cidade queimada e se deram conta do que havia acontecido com suas mulheres, lamentaram e choraram em voz alta até não aguentar mais. As duas esposas de Davi, Ainoã e Abigail,
estavam entre os que foram capturados. Davi ficou muito aflito, pois os homens estavam amargurados por terem perdido seus filhos e suas filhas e começaram a falar em apedrejá-lo. Sabe aquele homem que te liderou, que te guiou em batalhas vitoriosas, aquele homem que te abrigou, aquele homem que você crê que é o líder, ungido por Deus, enviado de Deus, para liderar todo o povo de Israel, mas agora eles estavam, a Bíblia fala, porque eles estavam angustiados, eles estavam amargurados por terem perdido seus filhos e filhas, começaram a falar em apedrejá-lo. Nesse momento, Davi encontrou forças no Senhor, o seu Deus. Vocês estão entendendo quando Samuel morreu no início da live? O que eu falei? Que com certeza Davi sentiu a morte de Samuel, porque o Samuel era um apoio para Davi, mas que eu creio que o Senhor ministrou no coração dele. Com certeza tem muitos salmos aqui quando Davi vai falar: o Senhor é a minha fortaleza, o Senhor é o meu refúgio. Quando eu não encontro refúgio em ninguém, nenhum profeta, eu não encontro refúgio em nada, o Senhor é o meu refúgio. Oh Deus, o Senhor é o nosso refúgio. Deixa eu mostrar para vocês aqui. Quando eles começaram a falar em apedrejá-lo, seus próprios homens, mas Davi encontrou forças no Senhor, seu Deus. É forte, né, gente? Eu fico muito emocionada. Nossa força não está nem nas pessoas que a gente anda. Por quê, gente? Porque pessoas são falhas. Por que eles estavam querendo apedrejar Davi? Porque eles eram homens maus? Não, porque eles estavam angustiados. Quando a gente coloca nosso apoio em pessoas, nós estamos correndo um grande risco de se abalar. Quer dizer, nós vamos nos abalar. Nós não vamos conseguir. Se a nossa força não for o Senhor, se Ele não for o nosso Deus, nós não vamos conseguir. Se nós colocarmos a nossa força nos nossos amigos, no nosso marido, filhos, esposa, no nosso pastor, no nosso líder, no nosso patrão, naquela mulher de Deus profetiza, naquela mãe espiritual que você tem, enquanto a nossa força estiver baseada em homens apenas, no momento de crise e de dificuldade, nós vamos fraquejar. Davi não fraquejou quando os seus próprios homens queriam apedrejá-lo, porque ele encontrou suas forças no Senhor. Amém? O Senhor é a força da nossa salvação. Não sei o que você está passando, não sei qual crise, ou o que pode acontecer na minha e na sua vida, mas nessa hora, a fonte da nossa salvação, a fonte da nossa força, a nossa fortaleza deve ser o nosso Deus. E é nessa hora que parece que a gente não vê ninguém, que ninguém apoia a gente, que a gente está sozinho no mundo, no planeta, que a gente precisa colocar a nossa fé em prática e buscar Deus. Buscar com oração, com jejum, com palavra, mesmo sem entender, sem ver nada, pela fé. Davi encontrou sua força no Senhor. E assim, não vamos focar em homens, sabe? Uma coisa que Deus tem falado muito comigo, que a pessoa ferida, eu vou falar rapidamente, porque eu acabo falando muito, gente, desculpa. Às vezes, minha unha ficava encravada, agora tá melhorando, graças a Deus, que eu tenho a minha amada Andresa, que me ajuda, minha pedicure. Mas quando eu fazia minha unha, a minha mesmo, deixa eu ver, André falou, a minha versão diz, Davi se animou no Senhor, seu Deus. Uau! Davi se animou. Gente, quem que pode se animar numa hora dessa? É só pela presença de Deus. Aquilo que Saul perdeu era exatamente tudo aquilo que Davi tinha. Era encontrar no Senhor seu refúgio, sua fortaleza. Amém? Então, gente, quando eu tinha unha encravada, parece que todo mundo encostava em mim. Por favor, fica longe de mim. Todo mundo encosta no meu pé. Meus meninos esbarram no meu pé. Meu marido esbarra no meu pé. Parece que tá todo mundo me cercando. Até que um dia Deus falou comigo. Aí eu falei, gente, não é possível. Quando eu não tô com problema, ninguém esbarra no meu pé. E Deus falou comigo, não. Não é que ninguém esbarra no seu pé. Quando o seu pé não tá ferido e as pessoas esbarram em você, você não sente nada. Porque ele está saudável. Eu sei que é uma alegoria assim, esquisita falar de uma unha encravada, mas foi muito importante para mim entender como que as pessoas reagem. Por quê? Quando a pessoa está ferida, qualquer esbarradinha, qualquer comentário, ou quando você não comenta, ou quando você não dá um sorriso, ou você não curtiu o post, ou você não abraçou no culto, ou você falou uma palavra, ou foi uma brincadeira. E para ela, quando a pessoa está ferida, tudo fere, tudo magoa. Tudo entristece. Dona Piedade, seja bem-vinda. Hoje eu cheguei num horário diferente, né?
Você me perdoa, viu? Eu quis vir em 3 horas, mas Deus sabe todas as coisas. Eu entrei mais ou menos umas 4 e pouca. Mas a partir de manhã, vou ser fiel ao horário. Amém? É um prazer ter a senhora aqui conosco, viu? Então, gente, a pessoa quando ela é ferida, sabe? A gente não pode ficar atacando ela ainda mais. Nossa, mas que mimimi. Nossa, mas que não sei o quê. Nossa... Tem pessoas que precisam ser lideradas com amor, mas também com firmeza. Aqueles homens ali, eles só estavam atacando Davi porque eles estavam extremamente amargurados por terem perdido seus filhos. Davi não falou assim, olha, eu liderei vocês. Quer saber? Eu vou abandonar vocês quando eu for rei. Eu vou mandar matar vocês tudo. Não. Davi precisava ser um líder. Então ele se levanta e ele consulta ao Senhor. Ele consulta a Deus, que vai falar com ele, vai atrás, que você vai recuperar tudo que foi roubado. Oh, aleluia! Tudo que o inimigo tirou de Ziclag. E assim, pra mim não faz sentido, porque o inimigo sempre mata. Sempre mata alguma coisa, sempre mata alguém, mas a Bíblia diz que tudo foi recuperado. Presta atenção, gente. Então, o que acontece? Deus deu uma palavra para Davi, pode voltar e pode ir atrás desses amalequitas, miseráveis, endemoniados, que você vai, tem algumas coisas que eu acrescento, viu gente, versão Lorena, oficial, que você vai trazer tudo de volta. Então aqueles homens que agora queriam apedrejar o líder, eles precisavam de um líder que se levantasse com firmeza, vamos falar assim, ó, eu já falei com o Senhor, e o Senhor me deu uma palavra, e nós vamos andar nessa palavra. Tem nada de apedrejamento agora, nós vamos lutar, vamos ser homem. E aí aqueles homens vão atrás dos amalequitas, eram 600 homens, 400 prosseguem na viagem, mas eles estavam muito cansados, então 200 falaram, nós não damos conta de ir, e eles ficavam guardando as bagagens. Deixa eu ler, a irmã Raquel tá aqui conosco, irmã Raquel é uma bênção, gente, desde muitos anos fazendo essa leitura conosco, né, irmã Raquel? Ela disse, infelizmente Saul deixou as obras da carne falarem mais alto. O orgulho deixou ele seco. O Senhor o rejeitou como rei, porém não como filho. Exato, ele não precisava ir para o inferno. Se ele se arrependesse, o reino já não era mais dele. Mas ele poderia ter de novo a presença, poderia ter sido salvo, né? Se ele tivesse enxergado isso, não teria o fim que teve. Exato, deixou ele cego. Ah, tá, entendi. O orgulho deixou ele cego. Uhum. É isso, gente, com certeza é isso. Às vezes nós vamos perder algumas coisas por desobediência, mas a salvação é pela fé. É graça de Deus. E se a gente se apegar às coisas dessa vida, nós vamos ser os mais miseráveis de todos os homens, como disse o apóstolo Paulo, né? Então, esses 200 homens ficaram guardando as bagagens, outros 400 foram lá. E eu vou resumir para a gente poder terminar. Tudo que foi perdido foi recuperado. Tudo. Eu preciso desse versículo, gente. Olha... Davi recuperou, versículo 18 do 30, Davi recuperou tudo, vou até riscar aqui, que os amalequitas haviam tomado, e resgatou suas 2 esposas. Não faltava coisa nenhuma, nem pequena, nem grande, nem filho, nem filha, nem qualquer outra coisa que havia sido tomada. Davi trouxe tudo de volta, também recuperou os rebanhos. Seus companheiros os levaram à frente dos outros animais. E ele também pegou despojos. O que eu quero dizer profeticamente aqui? Como profeta do Senhor, amém? Amiga de Deus. Tudo que o diabo roubou, você vai recuperar. Posicionado no Senhor. Posicionado nele, em nome de Jesus. Não vai agir em desobediência, achar que Deus tem qualquer aliança com você, não. Se você estiver posicionado no Senhor, tudo que ele roubou, Deus vai restaurar. A Bíblia diz que aquela parte lá que eu restituirei os anos que foram consumidos pelo gafanhoto, cortador, migrador, destruidor e o devorador, o meu exército que enviei contra vós. E você ainda vai vir com despojo do inimigo, porque eles vieram, pegaram tudo que era deles e ainda trouxeram mais. Tem batalhas na nossa vida, gente. Por que Deus permitiu isso com Davi? Porque Deus estava tratando Davi. E era uma oportunidade de Davi voltar com não só aquilo que era dele, mas trazendo ainda mais, saqueando o inferno. Então, vai ter coisas que a gente vai viver que a gente não vai entender. Por que eu estou vivendo isso aqui?
Mas depois você vai ver que Deus vai restaurar o que já era seu e você ainda vai saquear o inferno. Aquela alma que te perseguia, que te roubava, agora, além de você ter recuperado o que ela te roubou, você ainda ganha ela para Jesus. Eita Deus! Roubou aquela pessoa que era usada pelo diabo. Agora você vai tirar essa pessoa das mãos do diabo. E pelo poder do Espírito, vai ser um canal para que ela seja salva. Amém? Isso é muito forte, gente. Tem batalha na nossa vida que não é para nos matar. É Deus falando, tô te dando uma oportunidade, eu vou te dar de volta tudo que foi roubado, você ainda vai saquear o seu inimigo, vai voltar com triunfo. Porque em Cristo nós caminhamos com triunfo. Amém? A gente só tem que lembrar disso na hora que estão querendo apedrejar a gente, tá? Porque na hora, quando tiverem querendo tacar pedra, te desanimar, te matar, nós temos que lembrar de tudo isso. No capítulo 31, para a gente poder terminar, ali mostra a morte de Saul, dos seus filhos, né? Infelizmente, gente, o fim daquele que escolhe não se arrepender. É muito triste. Saul, ele teve tempo de se arrepender, não se arrependeu, e sua morte foi triste, né? A Bíblia diz que ele foi acertado ali por flechas, pediu o moço dele para acabar de matar ele, o moço não quis matar ele, então tira sua própria vida. Ô Miel, você sentiu o fogo, Miel? Tudo que foi roubado, Miel. Tudo. Cada ano, cada alegria, cada paz, todo o dinheiro que você perdeu, cada bem material que você deixou lá pro inimigo. Tô falando no geral, tá? Não pra você, Miel. Porque tem pessoas que sofrem durante anos, que perdem tantas coisas pros vícios. Tem pessoas que se entregam ali, que perdem relacionamentos, que afasta ali, né, dos pais, que perde relacionamentos também familiares com os filhos, os relacionamentos quebrados. Mas aí o Senhor vem e fala, se posiciona, deixa eu guerrear suas batalhas, que eu vou trazer tudo de volta. Infelizmente, Saul não se posicionou e o fim dele foi triste, né? Queria comentar uma coisa rapidamente que eu não comentei, que quando Davi veio todo cheio de despojos lá, de triunfo da guerra contra os amalequitas, pegando de volta tudo que era dele, ele envia presentes para os anciãos. E esses presentes foram para lugares por onde ele havia passado. E Deus falou comigo quando eu estava lendo isso, eu queria compartilhar para poder terminar. André falou, eu sei falar sobre isso, hoje o Senhor tem restituído. Amigo, um dia eu quero te chamar aqui para você contar o seu testemunho, não para a gente comentar sobre a palavra, mas para você contar seu testemunho, viu? Em nome de Jesus, você me dá essa honra. Você já perdeu tanta coisa, mas o Senhor restituiu, né? Restituiu a sobriedade, restituiu a alegria, tirou a depressão, restituiu o relacionamento familiar com seus filhos, restituiu a alegria da salvação. Meu Deus, propósito de vida. Você tem uma grande história para compartilhar conosco. Deus vai preparar em nome de Jesus. Então, gente, o que eu quero falar sobre o que Davi fez? Quando ele está voltando da guerra, cheio de presente, cheio de dinheiro, cheio de despojo, dinheiro que eu falo assim, né, de riquezas, né, que eles tomam dos amalequitas ali, ele não fica com tudo para ele. Ao contrário de Saul, que é egoísta, que é avarento e que quer tudo para si, o reinado de Saul, de Davi, é um reinado onde ele entende que não precisa, que não governa sozinho. Eu vi duas coisas nele, gratidão, que é a primeira coisa, e honra. Ele honra os anciãos da tribo dele, né, todos ali de Judá, e ele entrega esses presentes como uma forma de gratidão. Por quê? Porque no final do capítulo 30 fala que ele havia passado por esses lugares que ele enviou presente. Nós precisamos honrar, gente. Honrar aquelas pessoas que estiveram conosco quando ninguém mais quis estar. Honrar os anciãos, honrar as lideranças, ter bons relacionamentos. Sabe, essa vida cristã onde a gente anda sozinho, ela não é o que Deus nos chamou para viver. Nós precisamos de bons relacionamentos com o corpo de Cristo, honrando uns aos outros. A Bíblia diz, preferindo-vos em honra uns aos outros. Ou seja, eu não espero a sua honra, mas eu te honro. Eu não faço as coisas esperando que as pessoas venham me honrar, mas eu procuro honrar as pessoas. O Senhor é meu pastor e de nada terei falta. Amém, Raquel. É isso, gente. É isso que eu queria falar com vocês, né? Não vou prolongar mais. Foram 7 capítulos. Eu tinha que vir hoje para amanhã a gente começar em 2 Samuel, né? Porque o maná é pro dia, gente. Não é verdade? Eu vou vir cá amanhã. Se eu viesse só amanhã, nós íamos ter 10 capítulos para falar. Então eu ia acabar deixando algumas coisas para trás. A gente tem que ser fiel àquilo que Deus nos entregou e eu tô tentando.
Amém? Daqui a pouco tem culto lá na igreja. Meu marido precisa do computador. Vou sair daqui, que eu tô aqui no escritório. Mas foi um prazer estar aqui com vocês e falar da palavra. Eu quero agradecer a todos vocês que participaram. Ai, vocês são uma bênção, gente. Só mulher, né? Mulheres enviadas por Deus. A Paty entrou no inicinho, ficou até o final. Obrigado, viu, minha amiga? Eu te amo, saudade de você, te dar um beijo. Andréia, minha missionária, amiga do céu. A Miriam, que também entrou bem no inicinho, né, Miriam? Deus te abençoe, viu? Saudade de você, te espero aqui na igreja, viu? Depois você me faz uma visita. E a Raquel também, Raquel, companheira, né, desse projeto Bíblia Diária. Miel, minha prima do coração, que eu amo, que eu sei que Deus tem muita coisa para restaurar e vai. E um dia você vai estar aqui contando esse testemunho, em nome de Jesus. E a Dona Piedade também, fiel companheira. Amém, vou te esperar, hein, Miriam? Dá um print aqui, peraí, brincadeira. Hoje tem maná fresco, oh glória a Deus, vamos adorar o Senhor. Amém, Raquel, Deus abençoe. Amo também sua vida. Como é engraçado, né? Como a gente às vezes não tem uma conexão física de encontrar a pessoa, que eu nunca vi Raquel pessoalmente, mas que a gente tem uma conexão espiritual, né? Somos irmãs e temos o mesmo espírito, isso é maravilhoso. Também te amo, minha amiga Andréia. Em nome de Jesus, gente, vamos continuar nosso domingo buscando o nosso Senhor e que Ele seja encontrado, que a presença dEle, que está em todo lugar, mas que possa se manifestar em nosso meio. Amém? Deus abençoe a cada um de vocês e até amanhã, se assim Jesus permitir. Com Deus, gente!